Mais um vídeo aqui no canal Encontro da Química, mais um da série Química na UES, o nono vídeo dessa série, e hoje com o assunto atomística. Apesar de ser um vídeo com o mesmo número de questões do que os outros, esse vídeo promete ser um pouco mais rápido, já que trata de um assunto que não envolve tantos cálculos nem muitas regras aí de formulação. Então, sem muita conversa, vamos já para a primeira questão de hoje. A primeira questão da prova de 2019.2, prova geral, questão 47. Uma grande dificuldade encontrada por John Dalton e outros químicos para representar os elementos químicos foi superada com a criação dos símbolos químicos sugeridos já no início do século XIX. Por quem? Kekulé, Avogadro, Prost ou Berzelius? Antes, quando a gente não tinha o sistema que a gente conhece hoje, que é exatamente formado por uma letra maiúscula e precisando uma letra minúscula para diferenciar de outro elemento, trabalhava-se com símbolos, como esses. O ouro, representado aqui por essa bolinha e um ponto no meio, a prata com uma lua, o ferro dessa forma e o cobre também, como esse símbolo que vocês estão vendo. Isso seria muito interessante se a gente trabalhasse com poucos elementos. Só que depois o que aconteceu? Além de surgir outros elementos, ainda tinha a complexidade dos compostos que eram estudados na época. Antes, praticamente, a gente só estudava com os compostos formados por 2 elementos, 3 elementos. Hoje a gente vê aí que, além de ter composto formado por inúmeros elementos, ainda tem aí a quantidade de átomos que chega a ser grande. Então era realmente necessário criar esse sistema. Então, a pessoa responsável por esse sistema, que ajudou bastante na interpretação dos elementos e das substâncias formadas por eles, foi exatamente Berzelius. Isso por volta aí de 1810, 1811, quando ele criou o sistema conhecido até hoje, exatamente uma letra maiúscula para cada elemento e, caso necessário, uma letra maiúscula e minúscula para diferenciar de um outro. A gente sabe que essas letras, essas letrinhas, esses símbolos, eles vão de acordo com ou o latim ou o grego. Tanto que tem alguns símbolos que não fazem relação com o nosso português. Por exemplo, se a gente olhar para o sódio, muita gente não entende por que é representado por Na. Mas aí ele vem do latim da palavra natrium. E assim como outros elementos. Mas a questão aqui é exatamente saber quem é o responsável por esse sistema que ajudou bastante aí na interpretação dos elementos e das substâncias. Uma questão que não envolve cálculo, mas isso não faz com que ela seja considerada fácil, né? A gente está vendo aqui uma questão que é uma identidade da UES. Dificilmente você vai encontrar uma questão como essa em outros vestibulares por aí. Segunda questão, questão de 2019.1, prova específica, questão 36. Atente para o seguinte enunciado. Há no átomo uma quantidade fundamental que aumenta em passos regulares conforme passamos de um elemento ao seguinte. Essa quantidade só pode ser a carga do núcleo central positivo, de cuja existência já temos a prova definitiva. Essa descoberta, que permitiu definir um número atômico criando uma nova lei de recorrência para a tabela periódica, é atribuída a... A gente está falando de quem, né? Quem realmente permite definir o número atômico de um elemento? A gente está falando do próton. E quando ele coloca aqui que criou uma nova lei de recorrência para a tabela periódica, é que até a existência desse número atômico, definido exatamente pela quantidade de prótons, a nossa tabela periódica ela era organizada em ordem crescente de massa atômica. Só depois dessa descoberta é que a tabela passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico. E de quem é esse mérito? Seria de quem? De Rutherford, Niels Bohr, Dmitri Mendeleev ou Henri Moseley, né? Para falar a verdade, quem contribuiu com a ideia de número atômico foi exatamente esse carinha aqui, e foi dele, o mérito da organização dos elementos químicos na tabela periódica por ordem crescente de número atômico. Mais uma questão que envolve conceitos na história da química.
Próxima questão, questão 23 da prova de 2018.1, prova específica. Segundo Cheng e Goldsby, não sei bem se a pronúncia é essa, o movimento quantizado de um elétron de um estado de energia para outro é análogo ao movimento de uma bola de tênis subindo ou descendo degraus. A bola pode estar em qualquer degrau, mas não entre eles. Essa analogia se aplica ao modelo atômico proposto por Sommerfeld, Rutherford, Heisenberg ou Bohr. Essa ideia de fazer uma analogia a um degrau nos remete à ideia de um nível de energia. E quem propôs, dentre os quatro aqui, quem propôs e dentre os outros também que colaboraram para o que a gente conhece como modelo atômico, para a ideia de níveis quânticos de energia, foi exatamente Niels Bohr. Segundo Niels Bohr, o elétron ele poderia movimentar entre uma camada e outra. Se ele absorvesse energia, ele poderia ir para uma camada mais externa, e se ele perdesse energia, ele poderia voltar para uma camada mais interna, mas nunca ficaria entre uma camada e outra. Assim como essa bolinha de tênis, ela não poderia ficar entre um degrau e outro, ou em um ou em outro, entre os dois não. Então, gabarito dessa questão é exatamente letra D, Niels Bohr, devido a essa analogia entre degraus e os níveis de energia apresentados por ele. Próxima questão, questão 26 da prova de 2018.1, prova específica. No sétimo e oitavo períodos da tabela periódica, são encontrados elementos conhecidos como terras raras, que são os lantanídeos e os actinídeos, os grupinhos que ficam abaixo da tabela. Sobre tais elementos, é correto afirmar que, letra A, o elétron diferencial do praseodímio se encontra na antepenúltima camada do átomo. Para saber se esse item está correto, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é que seria esse elétron diferencial? É exatamente o elétron mais energético desse elemento. Segunda informação é qual o número atômico desse elemento. Se a gente olha na tabela periódica ou se a gente observa nos dados fornecidos no início da prova, a gente vê que o praseodímio de símbolo PR, ele apresenta o número atômico 59. Se a gente faz a distribuição eletrônica desse elemento seguindo a ordem crescente de energia, a gente chega a essa distribuição. E o que a gente observa? Que o elétron diferencial é exatamente esse elétron aqui. Qual é a camada que ele se encontra? Na quarta camada. Qual é a última camada desse átomo? A sexta. Qual é a penúltima camada desse átomo? A quinta. Qual é a antepenúltima camada desse átomo? A quarta. Ok? Então esse item aqui, ele já é o nosso gabarito dessa questão. Beleza? Se você tiver dúvida aí com distribuição eletrônica, o vídeo que está aparecendo nesse card, ele fala exatamente sobre essa ordem de distribuição, vale a pena conferir. Letra B, a maior diferença entre os lantanídeos e os actinídeos é que os actinídeos, com uma única exceção, são elementos estáveis, ao passo que todos os lantanídeos são radioativos. Para falar a verdade aqui é como se tivesse feito uma inversão aí das famílias, É muito mais fácil a gente encontrar elementos que apresentam núcleos instáveis nos grupos aqui dos actinídeos do que dos lantanídeos. E a letra C, as terras raras têm esse nome porque todas são encontradas em pequenas quantidades. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que os elementos classificados como terras raras, eles têm sim uma certa abundância na natureza, não são encontrados aí em pequena quantidade como afirma aqui. E esses nomes, eles têm a ver exatamente aí com o seu processo de obtenção. Antigamente era muito mais complexo você tirar um elemento dos minerais que eles formavam. Hoje não, hoje com as técnicas que a gente tem, se tornou bem mais fácil. Mas a ideia do nome surgiu exatamente nessa situação, na complexidade de extrair esse elemento de algum mineral. E a letra D, os lantanídeos e os actinídeos são elementos de transição simples.
Essa transição simples aqui, também chamada de transição externa ou simplesmente transição, é aquele bloco que fica entre as duas colunas de elementos representativos na tabela. Se você observar na imagem aqui da tabela periódica, você vai ver que os lantanídeos e os actinídeos, eles estão sim na transição, porém num grupo considerado como transição interna, já que eles estão aqui dentro desse espaço reservado aqui na tabela periódica, e não transição simples, ok? Mais uma vez aí reforçando o nosso gabarito, letra A. Questão 47 da prova de 2016.2, prova específica. Na visão de Sommerfeld, o átomo é uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível, uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados, constituído por camadas eletrônicas contendo órbitas circular e elípticas, ou constituído por núcleo e eletrosfera em que todos os elétrons estão em órbitas circulares. Essa questão, como a gente está vendo aí, ela está falando exatamente sobre os modelos atômicos propostos, e a gente sabe que uma das maiores contribuições de Sommerfeld para o modelo atômico foi a ideia de que o átomo ele não era formado apenas por camadas circulares, apresentando também aí camadas elípticas. Outra contribuição que ele tem também na ideia do modelo atômico é exatamente a ideia dos subníveis de energia, aquele que a gente conhece como SPDF, apresentado aí naquela questão que falava de distribuição eletrônica. Então a gente já vê aqui que o gabarito, quando fala a visão de Sommerfeld em relação ao átomo, o que mais se encontra aqui como correto seria o que tem proposto aqui na letra C, constituído por camadas eletrônicas contendo uma órbita circular e órbitas elípticas, ok? Até mesmo porque esse modelo, em falar que o átomo é uma esfera maciça, divisível, homogênea e indestrutível, a gente está falando aqui do primeiro modelo atômico proposto de forma experimental por Dalton, John Dalton. Quando fala aqui de esfera de carga positiva com elétrons incrustados, a gente está falando do segundo modelo, quando surgiu a ideia de natureza elétrica da matéria proposto por Thomson. E esse outro, constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares, quem propôs esse modelo foi o Rutherford, exatamente o modelo que veio aqui antes da ideia dessas órbitas elípticas. Se você tiver dúvida aí sobre esses modelos atômicos, pode estar conferindo aí no vídeo que está aparecendo no card aqui na tela. Ok? Vamos para a próxima. Mais uma questão, questão 38 da prova 2015.2, prova específica. Há cerca de 2.500 anos, o filósofo grego Demócrito disse que se dividirmos a matéria em pedacinhos cada vez menores, chegaremos a grãozinhos indivisíveis, que são os átomos. A de não toma de parte. Em 1897, o físico inglês Joseph Thomson descobriu que os átomos eram divisíveis. Lá dentro havia o elétron, partícula com carga elétrica negativa. Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford mostrou que os átomos tinham uma região central compacta chamada núcleo e que lá dentro encontravam-se os prótons, partículas com cargas positivas. Atente à figura a seguir, que representa o núcleo e a eletrosfera do átomo. Esta aqui é a imagem, vou ampliar um pouco aqui. O núcleo formado por uma região bem compacta e aqui a eletrosfera formada por algumas camadas circulares. E sobre esse desenho, sobre esse modelo proposto por Rutherford, são feitas aqui algumas afirmações. A gente vai ter que olhar qual realmente faz sentido aqui a esse modelo apresentado. A letra A diz que o núcleo é muito pequeno, verdade. Por isso tem pouca massa se comparada à massa do átomo. Quem já estudou o modelo atômico de Rutherford sabe que, apesar do núcleo ser a menor parte do átomo, é lá que está contido praticamente toda a massa do átomo, já que os elétrons, que são as partículas que compõem a eletrosfera, são partículas que praticamente não têm massa, é uma massa considerada desprezível. O que forma realmente a massa do átomo é exatamente a soma de prótons e nêutrons. E onde é que a gente encontra essas partículas? Exatamente no núcleo do átomo. Então preste atenção. Apesar de ser pequeno, é no núcleo que se encontra praticamente toda a massa do átomo.
esse item aqui está errado. Letra B, mais de 90% de toda a massa do átomo está na eletrosfera. Outra afirmação que vai de encontro com essa, que a gente pode estar considerando aqui como errado. A eletrosfera quase não apresenta massa exatamente por ser composta por elétrons, partículas de massa praticamente desprezível. Então, nem letra A, nem letra B seriam aqui o gabarito dessa questão. Letra C, considerando as reais grandezas do núcleo e da eletrosfera do átomo, se comparadas às suas representações na figura, o tamanho da eletrosfera está desproporcional ao tamanho do núcleo. Verdade. Se a gente fosse realmente colocar uma proporcionalidade aqui, a gente precisaria de bem mais páginas de slide como essa, porque o núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho da eletrosfera. Praticamente aí o núcleo acaba sendo 10.000 vezes a 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo todo, só para você ter uma ideia. Uma comparação bem clichê, bem famosa que se coloca aí, é que se o núcleo do átomo fosse uma formiga em um estádio de futebol, é como se as últimas arquibancadas ali limitassem a eletrosfera do átomo. Por aí tu tira o tamanho da eletrosfera em relação ao núcleo do átomo. Então, realmente, essa imagem estaria bem desproporcional, sendo aqui o gabarito da nossa questão. A letra D, quando afirma que a massa do núcleo é bem maior do que a massa da eletrosfera, se esse item parasse por aqui, ele seria considerado um item correto. Mas afirmar uma relação de proporcionalidade aqui de 100 vezes, isso não é correto. Exatamente porque isso vai depender muito do que compõe essas regiões do átomo. Quando a gente estuda raio atômico, a gente sabe que só o fato desse átomo ganhar elétron, perder elétron, ele vai sofrer aí uma expansão ou compressão nas camadas. O ânion, por exemplo, sempre vai ter um raio maior do que o átomo de origem, e o cátio sempre vai ter um raio menor do que o átomo de origem, ok? Então vai depender muito do que compõe essas regiões. Então não tem como a gente afirmar aqui que existe aí uma relação entre eles, ok? Mais uma vez reforçando o nosso gabarito, letra C. Última questão desse vídeo, questão de número 50 da prova de 2015.2, prova específica. A regra de Rand, como o próprio nome indica, foi formulada pela primeira vez em 1927 por esse físico alemão. Ele partiu diretamente da estrutura nuclear, já conhecida em medida das moléculas, e tentou calcular os orbitais moleculares adequados por via direta, resultando na regra de Rand. Essa regra afirma que a energia de um subnível incompleto é menor quando nele existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre em seu estado fundamental, assinale a opção que apresenta a aplicação correta da regra de Rand. Para a gente determinar qual desses itens aqui realmente é o correto, a gente precisa primeiramente partir para a ideia de distribuição eletrônica do enxofre. Como diz na questão, o enxofre apresenta número atômico 16. Se ele apresenta número atômico 16, a gente tem a ideia de que, respeitando a ordem crescente na distribuição eletrônica, ele seja formado por um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Se a gente observar bem aqui, a gente já pode até estar descartando o item D dessa questão por apresentar um nível 4, enquanto na prática realmente não existe. Isso no estado fundamental, como ele propõe aqui. Se você observar as outras três alternativas, você vai ver que elas apresentam realmente 4 elétrons aqui num subnível 3P. A gente tem aqui, o que muda é a disposição desses elétrons. A gente vê aqui 2 e 2, 2, 1 e 1, 2, 0 e 2. Aí, para entender isso, a gente realmente tem que partir para a ideia de Rand. A ideia de Rand, em outras palavras, é a ideia de que um orbital só vai receber o segundo elétron quando todos os orbitais desse subnível de mesma energia receber pelo menos o primeiro. Essa ideia fica mais clara quando você observa essa imagem. O que acontece aqui? Quando eu quero colocar 2 elétrons no subnível P, no caso aqui no 3P, eu não colocaria o primeiro e depois o outro aqui no mesmo orbital. A gente coloca um
depois o outro. Se eu fosse preencher o terceiro, seria exatamente nessa casa, e só depois eu preencheria com outro elétron esse orbital que está aqui semi-preenchido, ok? Da mesma forma, ó, até chegar na ideia de 6 elétrons. Bem simples, preenche primeiro os de cima, depois quando tu preencher todos os elétrons de cima desse teu subnível, tu vai começar a preencher com os de baixo, ok? E aí, se a gente observar, eu tenho exatamente 2 aqui, 1 e 1. Tu poderia até ter dúvida em quem é Px, Py e Pz, mas só pela ideia, e aqui por ter 220, 202 e aqui 211, não tem dúvida que o gabarito aqui da questão seria letra B. Então, com essa questão que saiu um pouco aí da história desses modelos atômicos, da composição do átomo, e partiu um pouco para a ideia aqui prática de distribuição eletrônica e preenchimento em orbital, a gente encerra aqui esse vídeo da série, o 9º vídeo da série Química na UES, que trouxe como tema exatamente a ideia de atomística. Espero que você tenha gostado. Se não for inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever agora e ficar por dentro desse vídeo e de outros vídeos aqui no canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.